Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento, Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, onde? Eu já disse que daqui a vista é linda, porque a gente está no 6º andar da Casa da Indústria, do nosso querido Mestre Cuca. Que restaurante gostoso. Gostoso para o almoço, porque as pessoas realmente ficam extasiadas com isso aqui, porque é gostoso, a comida é muito boa, isso é muito importante. Agora, tem uma jogada do Mestre Cuca, que a turma adora, que é vir aos sábados aqui para a noite dançante. A noite dançante aqui do 6º andar da Casa da Indústria do Mestre Cuca é sensacional. Vale a pena conferir. Muita gente, mas muita gente mesmo já confere sempre, vem sempre conferir. Vale a pena. Essa é uma das atrações do Mestre Cuca. Além de, evidentemente, a qualidade da comida e a hospitalidade, a maneira como eles nos recebem. Isso é muito importante. E é aqui que nós estamos fazendo o Almoçando com a Notícia de hoje. E vamos fazer mais um eclético. Como é que eu chamo de eclético? Os nossos convidados, cada um tem as suas profissões, funções, etc. Uns diferentes dos outros. Então, é essa coadunação que dá uma conversa gostosa, porque um entra no assunto do outro e por aí vai e tal, e coisa e papá. Por exemplo, eu estou com a Polícia Rodoviária Federal aqui, belo assunto, não é? Juliano Quintela, pega o microfone, Juliano Quintela, só para apresentar você rapidamente, tá ligado? Tudo ligado. Vamos lá, tudo bem com você? Tudo bom, Geraldo? Como Satisfação grande estar aqui nessa mesa com ilustres colegas aqui, que cada um na sua área. Não é bom isso? Muito bom. E eu espero que o almoço seja proveitoso, que a gente possa conversar sobre vários assuntos e enriquecedor, né? Para mim é muito enriquecedor. Tem aqui músico, tem de navegador, tudo, não é? Pois tem de é. tudo aqui. Deixa eu Então, apresentá-los. tenho certeza que vai ser muito, muito interessante esse almoço. Eu tenho certeza também. Agora, cuidado, viu? Porque a turma vem de sola em cima. A Polícia Rodoviária Federal de Estado não tem problema, né? Estamos aqui, tá tranquilo. Tá tudo aí para responder, não é? Tá firme, pois forte é. aqui no Meu estado. querido amigo Sérgio Craveiro, empresário, um dos diretores do Grupo Parque e, além disso, 1000 coisas na cabeça. Adoro conversar com ele, porque ele fala sobre as coisas de Brasil e com uma propriedade muito grande. Sérgio Craveiro, como vai? Que Geraldo, bom você é um aqui. prazer estar aqui novamente. Tinha um certo tempo que eu não vinha ao Almoçando com a Notícia. É verdade. Apesar de ter muito bate-papo no currículo. Mas um prazer chegando aqui. Como você faz? A capacidade eclética desse programa e o debate é tão enriquecedor.
que a gente fica sempre esperando o convite novamente. Oh, que coisa boa. E eu Fico acredito feliz que por isso. você, a sua audiência e todo mundo vai gostar muito hoje Olha mais perto, viu? Sempre mais perto. vai gostar muito hoje deste debate. Eu tenho Esse debate vai certeza ser muito disso. enriquecedor. Porque É um o prazer programa estar só é aqui. bom por causa dos convidados. É claro. Olha como a gente muda de assunto. Polícia Rodoviária Federal, empresário de uma área que é uma área, inclusive, diferente de ser conversada sempre, né? Que é o grupo Parque das Flores, não é verdade? Ó, certo. Muito bem. Aí eu passo para um navegador de primeira sem segunda, que é o meu querido amigo João Sombra, já conhecido também dos nossos telespectadores. Tudo bem, Sombra? Geraldo, sempre aquele prazer e novidade, aquelas hemorragias de prazer estar no seu programa. Né? E com esse time, eu vou pouco até falar, porque Olha o microfone. Geraldo, o meu amigo que eu não via há tanto tempo, eu conhecendo o Juliano. Show, não apresento os que eu não apresentei ainda. Show. É fantástico. E você sabe que eu sou presença 100%. Que coisa boa. Depois vamos falar das suas aventuras no Macro Leguardian. Com certeza. Quantas vezes rodou o mundo? 2 voltas ao mundo. 2 voltas ao mundo. 120 Não é brincadeira, mil milhas. gente, hein? Meu querido amigo Geraldo Nunes, empresário da área de construção civil, imobiliária, etc. Ex-superintendente também de Caixa Econômica aqui, de habitação, aqui em Maceió, em Alagoas. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Xará. Como vai você? Prazer retornar Além de ser aqui. meu amigo pessoal, é outra história. É um prazer retornar aqui ao seu programa e parabenizar aí pelo ecletismo e pela qualidade da mesa. Não é? Eu tô querendo que a turma lá fique toda ansiosa logo. Com certeza nós vamos navegar muito hoje nessa conversa. Não tenha dúvida, não, tenho certeza disso. Mas olha, cuidado, porque o navegador também pode empurrar você na parede para saber sobre aquilo que não navega, que são os apartamentos, as casas, as propriedades por aí afora, né? Estamos à disposição aqui para navegação. Estamos à disposição aqui para uma conversa agradável. Meu querido Valtenor Leôncio, diretor adjunto de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que me deu a honra, durante 2 anos eu fui o diretor e ele adjunto e continua adjunto. Parabéns por estar aqui, que coisa boa, vem também com notícias do nosso TCE em relação à comunicação. Eu que agradeço, também é um prazer em estar aqui com essa turma, para a gente poder debater alguma coisa do dia a dia, né? Saber um pouquinho de cada um e, como jornalista, também tirar algumas dúvidas aqui, até porque tem alguns temas importantes para ser discutido aqui. É um prazer, Geraldo, estar aqui. Prazer é meu você ter aceito o nosso convite. Agora passa o microfone para... Olha esse cara, será que essa turma daqui conhece esse rapaz? Esse famosíssimo Danúbio Lacerda, será que conhece? Danúbio, tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Engenheiro, economista, expert em energia, dando palestra por aí afora, feito louco. E além do mais, olha o convidado que ele traz por ele próprio. Vamos lá, olha o convidado dele. Mostra aqui, ó. Ó, um sax de primeira sem segunda. Para animar esse programa, não é bom a gente começar ouvindo o sax do Danúbio? Então vamos lá, deixa o microfone aqui em cima. Geraldo, ontem eu fiquei sensibilizado Tá certo. com a notícia do sepultamento da dama do samba, Com certeza. a dona Ivone Lara. Ivone Lara. Uma pessoa que vem das comunidades do Rio de Janeiro, ela como enfermeira, como assistente social, quer dizer, a vida que ela passou foi um exemplo para todos nós, né? De servir a comunidade e ela foi para o lugar que já era dela, que através da música ela já falava com Deus. Então eu gostaria de iniciar aqui, prestando uma homenagem à dona Ivone Lara, com uma música de sua autoria, denominada assim, que ela deu o nome de... Viu, Geraldo? Teve uma música que ela fez, Sonhar e Cantar, né? E é isso que eu quero ouvir. E nós queremos ouvir. Exatamente. Através do seu sax soprano. Muito bem. Quer que eu segure aqui? Não, tá bom. Tá bom, hein? Tá bom, então vamos lá.
Parabéns pela homenagem, no dia certo, na hora certa, que Deus a receba muito bem. Lembrando a vocês que ela é compositora desde menina, ela era compositora desde menina. Uma das grandes músicas dela, por exemplo, é aquela Sonho Meu, Sonho Meu, sonho meu. Era uma das músicas dela. Meu querido Sérgio Craveiro, pega o microfone. À sua disposição. Pelo menos de cara já merece, não merece? Tem uma frase do Caetano que diz assim: como é bom tocar um instrumento, né? Não é verdade? Eu fiquei pensando isso no pôr do sol, na lagoa. Rapaz. Agora você me Poesia pura. Não, você me deu saudade da Paraíba, né? Poesia que, aliás, pura. é do meu amigo Geraldo Nunes, a Paraíba também. Quando a gente lá na beira do Jacaré, a gente assistia aquele... Continua assistindo, né? Continua assistindo o sax. É Maravilhoso, verdade. maravilhoso. Me conta uma coisa, que Brasil é esse? Eita, você quer o quê? Analítica? Não, eu não quero aquele negócio de comercial da Globo, não. Eu quero saber que Brasil é esse hoje. Que é para provocar todo mundo, para provocar. Vamos lá, tá? Existe, na verdade, dois enquadramentos para você analisar o futuro. Ou você prospecta o futuro, você faz uma prospecção do futuro, ou você projeta esse futuro. Eu vou para a análise prospectiva. Ok. Tá certo? Dentro da análise prospectiva, você faz essa análise por 4 ambientes básicos, só para o pessoal daí de casa entender. A gente faz uma análise em separado do ambiente político-legal, que esse hoje é o do maior impacto. Regras hoje não existem mais. Nós temos um país hoje vivendo um país sem Constituição. Muito bem. Não existe Constituição no Brasil. Depois, o segundo ambiente, o econômico. Deixa eu só abrir um parênteses para informar aos nossos telespectadores que a nossa Constituição de 88 já sofreu 156 emendas de lá para cá. 156 emendas constitucionais. Já era hora de fazer uma outra constituinte, não isso. O fato hoje é que você, a priori, não tem regras. Você não tem capacidade de regramento em nenhuma condição contratual. Depende da interpretação de duas turmas que se debatem aí, e uma diz que gol de mão vale e a outra diz que não. E o impasse é que o país para diante disso. Mas o que é engraçado, provocado nisso, o segundo ambiente, que é o ambiente econômico. Falei do primeiro P, o ambiente político-legal, depois o ambiente econômico. O ambiente econômico mostra indicadores ali, pequenos picos de descolamento, principalmente na área que o Geraldo hoje tem mais capacidade de falar. Já fui empresário da área da construção civil e sei muito bem, tá? Não poderia ser diferente o que está acontecendo. Nós tivemos uma crise de bolha imobiliária no mundo em 2008 e essa crise não foi resolvida e vai explodir novamente, principalmente por dentro do mercado chinês. Isso aí não tem problema. O ambiente econômico no mundo é muito grave, no Brasil mais grave ainda, mas como a gente teve uma contenção, tá certo, de algumas situações peculiares à economia pública, nós temos indicadores mais ou menos balanceados hoje. Nós tivemos político, legal e econômico. Terceiro, social demográfico. O que é que a gente tem? Um impacto de envelhecimento da população, terrível. Impacta diretamente dentro das reservas legais, baseadas nos fundos de pensão, principalmente, que foram assaltados, a gente estava conversando agora, e a Previdência Pública, um ambiente muito difícil. Não vai existir novo governo sem essa agenda, não vai existir. Tá certo? E por último, depois do social demográfico, o ambiente tecnológico. Esse aí parece ser, digamos, o que menos impacta dentro dessa discussão. Esse Brasil que nós temos é uma coisa complicadíssima, Geraldo. Complicadíssima, dentro de um mundo também extremamente complicado, porque nós temos embates hoje de choques geopolíticos muito fortes no velho mundo. Né? Nós temos discussões hoje de um integrante, de um player nos Estados Unidos completamente louco, que pode... Eu vou dizer rapidamente, Primeira Guerra Mundial nós tivemos depois do assassinato, né, do Arquiduque Ferdinando. A Segunda Guerra Mundial foi exatamente a invasão da Polônia, e a terceira vai ser um Twitter. É verdade. Muito interessante. Então, muito bem colocado. A terceira vai ser um Twitter. Vai ser um Twitter. Bom, então eu vou aproveitar, deixa... Eu ia passar para o Geraldo, mas não vou. Eu vou passar para um homem de comunicação. Okay. Valtenor Leôncio, que é diretor adjunto de comunicação do Tribunal de Contas. Repare o que ele falou. Eu queria que você entrasse nessa jogada para dizer até que ponto essa rede social tem força até de provocar uma guerra. Tem muito, eu concordo plenamente com ele, porque a gente está vendo aí a preocupação, né, com os fakes que estão acontecendo, né, de você querer fakes, denegrir a imagem das pessoas e jogar
essas notícias na rede. Então, a rede social ela pode provocar uma guerra, realmente, um tweet. Foi muito bem colocado isso, Muito viu, bem Sérgio? colocado, muito bem bem colocado, porque a gente que faz jornalismo, hoje, pelo menos, a equipe que a gente trabalha, tanto na Gazeta, né, que eu também faço parte do grupo, né, da Gazeta, e a gente tem essa preocupação hoje a mais, que já tinha, né? E a mais de ver quando recebe uma informação, de avaliar aquela informação. Não tenha dúvida. Né? E quanto a Constituinte, realmente, você falou uma coisa assim absurda. O número de emendas que aconteceu de lá para cá, eu acho que também já era hora de haver uma nova Constituinte e a gente reavaliar coisas, por exemplo, os juros bancários. Na Constituinte tem lá um valor, parece que 12% ao ano. O cheque especial, 500% ao ano. Então tem alguma coisa errada. Com certeza. Meu amigo Geraldo Nunes, que bom você aqui com a gente mais uma vez. Prazer enorme de receber você. Bom, eu gostaria que você entrasse nos dois assuntos ao mesmo tempo. Nessa do Que Brasil é Esse, e o Craveiro fez uma análise muito interessante, e nós concluímos um pouquinho ali com o Valtenor. Então entre nos dois assuntos, você que é um homem da construção civil importantíssima para o desenvolvimento desse país. Nesse segmento específico da construção civil, da área do mercado imobiliário, nós tivemos essa semana, inclusive, uma notícia bastante interessante, que foi, digamos assim, o retorno da Caixa ao financiamento imobiliário. Exatamente. Com a força que ela representa. Não é que a Caixa tenha saído, mas ela estava um pouquinho retraída. Então ela deu uma resposta e, para isso, nós temos que fazer um pequeno... uma revisão do que aconteceu nos últimos 2 anos. A Caixa passou por um problema muito sério. A Caixa, há 2 anos atrás, ela estava em situação delicada por conta de tudo aquilo que foi feito no governo anterior. E nós tivemos a oportunidade de ter na Caixa um presidente que é uma pessoa de dentro da empresa, mas que é também um executivo. Gilberto Occo passou já por 2 ministérios, já está no 3º. Exatamente. E ocupou dentro da Caixa todos os cargos possíveis, culminando com a presidência. E agora nós estamos com o Nelson Souza, que é um homem da Caixa também, e ele é o novo presidente, e ele tem, digamos, enquanto o Gilberto teve aquela visão de recompor a Caixa para o mercado, o Nelson vai pegar essa situação e vai transformar isso numa realidade. Muito bem. Então isso já aconteceu, a Caixa tem 80 bilhões para investir, diminuiu a taxa de juros e voltou a financiar. Inclusive ela voltou a financiar o imóvel usado, que estava em recesso. Ela financiava só 50%, aumentou para 70%. Então isso é muito importante, porque é difícil você comprar uma casa tendo 50% para dar de entrada, principalmente para a classe média. Sem dúvida alguma. E a classe média é o grande fomentador desse segmento, como aliás de toda a economia, né? É verdade. Então, eu acho que a construção civil ela pode entrar num novo círculo virtuoso, já que nós tivemos, no início da década, o fantástico crescimento através do programa Minha Casa Minha Vida e da entrada dos demais bancos no processo. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, uma retração que teve um outro lado positivo. Hoje, a Caixa não é a senhora absoluta do processo. Os demais bancos, os bancos do Brasil, os bancos privados, eles entraram no processo. Né? Provocou. E conseguiram, no primeiro trimestre desse ano, roubar a liderança da Caixa no período. Tá? Isso tem um lado positivo. Claro. É óbvio que a Caixa é fundamental para o processo, mas ela não pode ser o monopólio disso aí. Tá? Com relação a isso que foi falado também, em relação ao Twitter do Sérgio aqui, né? Ontem eu vi uma coisa interessante. Muito feliz com isso. Eu vi uma coisa muito interessante na internet, mas eu não posso dar maiores detalhes porque eu vi rapidamente. É que um especialista na área tecnológica, ele criou, não sei se alguém viu, o fake perfeito. Ele pegou 4 fotos do Obama, ele estudou durante várias horas a forma do Obama falar e ele criou uma fala do Obama. Uma fala do Obama em cima de fotos absolutamente perfeita. Mas um perigo ele isso. Ele próprio ficou assustado. Ele disse, olha, se eu vou conseguir colocar uma fala do Obama ou do Trump, ou do Temer, ou de quem quer que seja,
de uma forma que todos vão olhar e vão achar que aquilo é verdadeiro. Ô Geraldo, isso até faz mudar a minha pergunta que eu fiz para ele, que provocou a sua também, a sua fala e a dele. Que Brasil é esse? Não, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Exatamente. É um mundo novo. Entendeu? É um mundo novo. Então, assim, é assustador. É verdade. Deixa eu apresentar melhor agora a vocês o Juliano Quintela, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Essa polícia, tá ligado? Essa Polícia Rodoviária Federal que a gente admira pelo trabalho que faz, até porque é um trabalho de campo e que a gente vem até pedindo cada vez mais, e cada vez mais a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal precisa de gente, precisa de um contingente maior. Infelizmente esses concursos não vêm acontecendo, o que acaba provocando uma certa ausência da PRF nas estradas, que é onde nós precisamos cada vez mais delas. Juliano. Essa é uma realidade que o país enfrenta, a PRF enfrenta, não só a PRF, a Polícia Federal também, e acho que todas as polícias, é a falta de efetivo. Hoje a grande dificuldade que a gente tem para trabalhar é por essa falta de efetivo. Mas nós, hoje em Alagoas, nós trabalhamos com um efetivo mínimo possível, né? que é uma equipe por unidade operacional, mas nós tentamos melhorar isso trabalhando com tecnologia. Perfeito. Então nós, por exemplo, nós temos um sistema que todos os acidentes de trânsito, eles são colocados todos os registros, então eu sei qual é o local, qual é o horário, qual é a rodovia que mais acontece os acidentes. Muito então bem. A gente consegue potencializar a nossa atuação, colocando nossos escassos recursos humanos para atuar exatamente naqueles pontos mais críticos, naqueles horários mais críticos. Muito bem. E com isso a gente tem conseguido bons resultados operacionais. Poderia ser muito melhor se nosso efetivo fosse maior. Claro. Né? Aqui em Alagoas, nós também estamos sofrendo com a intervenção do Rio. Reflete aqui, porque também todo mês nós mandamos policiais para o Rio de Janeiro. Vocês estão mandando para lá? Todo mês nós mandamos. Isso é absurdo. É verdade, de uma certa forma. O governo entende que a Polícia Rodoviária Federal ela é do Brasil. Ela não é de Alagoas nem de Pernambuco. Então, se existe a intervenção, se precisa reforçar no Rio, ele vai tirar dos outros estados. Muito bem. Aí quando o traficante lá do Rio começa a descobrir que é melhor fugir para Alagoas, porque a Polícia Rodoviária Federal está mandando para lá, como é que fica, meu querido Juliano? Ocorre o êxodo do crime, né? O crime começa a sair dos locais que estão mais policiados para os locais que tem menos policiamento. Exatamente. Né? E esse é o grande perigo. Hoje é chamada Operação ESD, que é na região do Rio de Janeiro, e estados círculos vizinhos. Muito bem. É feito um cinturão ESD, que eles chamam. Então, nesse cinturão, há uma fiscalização maior até para que não ocorra esse êxodo. Então, hoje mesmo recebi uma notícia que foram presos 2 traficantes do Rio de Janeiro perigosos. Olha, no Espírito qualquer pessoa Santo. que quiser entrar no assunto, entre, viu? No Espírito Santo, exatamente fugindo do Rio, indo para outros estados. E eles foram pegos lá. Mas, Geraldo, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem atuado, tem tido resultados muito expressivos. Lá no Rio de Janeiro, a quantidade de roubo a cargas vem caindo bastante com a atuação da PRF lá. Apesar de ser um grande problema, né? O grande problema. O grande problema do Brasil todo, né? Mas o Rio estava numa situação muito crítica mesmo. Verdade. E todos os estados, não só Alagoas, todos os estados estão dando essa contribuição para o Rio e para o Brasil. Desculpe, ontem eu vi na TV, não me lembro onde, em que TV, mas eu vi um assalto de carga que você não acredita. Num local de alto movimento, o cara parou o carro da carga, né, que foi assaltado. Para aí. Aí veio um outro, encostou a traseira com a traseira dele e passou tudo pro outro carro e foi embora. E o Robocop lá de cima filmando tudo. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Lá no Rio de Janeiro eles estão assaltando assim, a luz do dia, na frente de todo mundo. Não é verdade? O negócio tava... Aí eu chego a uma conclusão. Será que navegar é preciso? Aí quem vai responder é o nosso amigo Sombra. Querido João Sombra, que coisa boa você conosco. Hoje nós vamos navegar em alguns aspectos um pouco diferentes. Eu gostei muito da apreciação do nosso amigo, que me faz lembrar sempre o sogro, Mário. Mário foi um grande amigo. Mas eu estou preocupado também. Aliás, como todos nós. Claro, estamos todos. Navegar, como eu já fiz, você tem parâmetros que são naturais. O mar te diz tudo, o mar te fala tudo. Ou seja, o mar
ele não acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Ele te avisa, às vezes, com uma semana de antecedência. Você, na terra que acha que tem tudo e não tem nada, você não pode navegar mais tranquilo. Você veja o seguinte, nós já somos idosos, certo? Nós já estamos procurando até fazer o plano. Só se for você, eu não sou, não. Eu já estou. Mas você que é comedido. Mas eu já estou procurando o plano para saber onde é que eu vou ficar para fazer a passagem do cruzeiro definitivo. Entendi. Já estão fazendo negócio aí na mesa, né? Tá exatamente. Bem. Tá bom. Então você veja o seguinte, você tem medo de sair de casa. Você tem medo de sair de casa. Verdade. Eu pouco saio de casa. É verdade. Porque nós somos o alvo do predador urbano. Se ele olhar um rapaz mais jovem, ele não vai encarar ele, primeiro pelo tamanho. Agora, olha um velhinho pequeno, é ele que é claro. É a vítima. Claro. E você não tem como reagir. Atualmente eu estou usando uma bengala. Agora, eu me lembro... Rapaz, você tem que usar um remo. Bengala não dá. Eu tenho 2 remos em casa. Agora, se eu sair com o remo na rua, é velho maluco. Olha, tua conversa tá maravilhosa e a gente vai voltar a ela. Sim. Mas eu precisei aos comerciais, você deixa? Vamos lá. Ok? Vamos lá, então vamos lá, gente. Eu vou lembrar vocês da nossa queridíssima Uninassal. A Uninassal que está fazendo... Olha, foi sensacional. Até o dia 14 aconteceram vestibulares da Uninassal, foi espetacular. Os novos cursos estão sendo muito bem aceitos. E a Uninassal está provando para o que veio, cada vez melhor. Com a administração, inclusive, do vice-reitor, que é o reitor aqui, praticamente, nosso Marcos Gava, a coisa mudou a imagem da Uninassal. Ela tem uma dinâmica hoje fantástica. Então, vale a pena você saber tudo sobre ela através do uninassal.edu.br. uninassal.edu.br. Você vai saber tudo sobre ela. Lembrar vocês também que o Sebrae Alagoas, o Sebrae como um todo, olha, especialista em pequenos negócios. E o que é mais importante, às vezes você diz assim, agora eu vou ser MEI, microempreendedor individual. Bota aquele CNPJ debaixo do braço e diz, agora eu sou MEI, e daí? Procura o auxílio do Sebrae, procura a orientação do Sebrae, para ver se você não fica no meio, você vai para a média empresa, você vai para a grande empresa. E o Sebrae é especialista nisso, está aí para ensinar, para orientar você. Aí você diz, quem entende do meu negócio sou eu. Pode ser. Você entende do seu negócio, mas não entende dos meandros do seu negócio para chegar lá, ok? Imprensa Oficial Graciliano Ramos, que atende o Diário Oficial, faz o Diário Oficial e atende a toda a propaganda toda a parte gráfica do governo. Mas tem também uma parte privada. E é nessa parte privada que as coisas funcionam para a iniciativa privada. O meu mais recente livro, por exemplo, foi feito lá, na Graciliano Ramos. Sabe por que eu gosto desse programa? Porque as pessoas reclamam, quem está na mesa tem um jeito. Olha o bilhetinho que eu recebi, agora por escrito do meu querido amigo Danúbio Lacerda. Bota aqui, ó, mostra aqui o bilhetinho, daqui, bota aí, ó. Aí, ó, olha o que ele botou aí, ó. Não opinei, reclamou democraticamente. É que eu comecei o programa com ele. Aí eu volto com o Sombra no segundo bloco e ele opina em seguida. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.
Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, cheio de gente boa, gente importante e gente que cada um sabe das suas coisas e todo mundo sabe das coisas de todo mundo. Eita, que coisa, né? Interessante, né, Sombra? Pega aí o microfone porque você estava falando e eu cortei para ir aos comerciais importantíssimos. Mas antes eu quero lembrar que nós estamos exatamente aqui no nosso querido Mestre Cuca, né? E lembrar que o Mestre Cuca todo sábado tem as Noite Dançante, R$ 43,00 o individual, com direito a R$ 20,00 de consumo. Uma coisa boa, negócio bom demais. Olha, banda ao vivo, tudo, mas é bom demais. O Geraldo gosta dessas coisas. Vou marcar um dia para virmos os dois casais aqui, hein, Geraldo? Porque vai valer a pena. Negócio interessante demais. Estou para ver um dançarino maior do que Geraldo Nunes e a Ilma, viu? Ah, é? A gente ia para casa deles lá na Barra de São Miguel. Quando olhava 11 horas da noite, eles estavam dançando sozinhos na beira da piscina. Ô, coisa boa, não é não, Geraldo? Bom demais, bom demais. Meu querido Sombra, eu estava com você. Geraldo, eu queria até fazer uma navegada agora, muito interessante. Eu não sabia, você tocou num aspecto, que foi da Uninasal. Sim. Eu sou arquiteto por formação. E eu comecei a deparar que os arquitetos, hoje em dia, não têm a escrita do arquiteto. É uma escrita de médico. Antigamente, você fazia a sua letrinha de forma, você dizia logo, o sujeito é arquiteto. Hoje em dia, não existe isso. E eu escrevi um livro chamado Manual de Caligrafia Arquitetônica. Certo. E que resolvi doar, imprimir e doar para as escolas. Okay. Eu tentei aqui em Alagoas algumas escolas de imprimir. A única que recebeu o meu e-mail, respondeu e apanhou os livros, estão lá. Eu doei uma centena de livros para os estudantes de arquitetura, foi a Uninasal. A única. O resto não se interessou. Que coisa, ainda bem, obrigado pelo testemunho. Quando você falou Uninasal, eu digo, é gente séria. É gente séria. Obrigado, meu. Por isso é que eu naveguei bem nas águas da Uninasal. Você fez 2 voltas ao mundo com o Le Guardian. O Guardian. Guardian, aliás, não tem o Le, não. 17 anos, 120 mil milhas navegadas. Mas, na verdade, uma das coisas gostosas, eu falava aqui com Danúbio, o amigo, e explicava exatamente o seguinte, é que você vê a sua pequenez. Você vê que você é uma poeira. Por exemplo, eu estava na passagem Panamá, Marquesas, na Polinésia Francesa. 28 dias de céu e mar e acabou. Certo? E aí o que acontece? De repente você vê que você é nada. É nada. E o Sérgio quer te perguntar uma coisa por causa disso. O Sombra, é uma analogia, tá certo? Certo. Então vamos lá. O Steve Jobs tem no discurso dele, o discurso de graduação, que ele não era graduado, mas antes da morte dele ele foi graduado. E ele dizia o seguinte, a maior invenção da vida é a morte. Porque se não for assim, o novo não nasce. Exatamente. E você teve uma experiência muito interessante, eu sei, que você viveu o tsunami, você falou da Polinésia, né? E a gente sabe o seguinte,
depois daquela catástrofe, a natureza se reinventa. E isso traduz para mim a seguinte indagação, tá? O ambiente tem que piorar muito antes de melhorar. E eu queria muito que você fizesse essa analogia, porque você viveu isso. Inclusive, seu barco estava fora, né? Estava em reparos e parece que não comprometeu. Foi um dos poucos embarcações que não se comprometeram com aquela tragédia. Mas é muito importante esse item. Eu não sei se você chegou a escrever alguma coisa sobre isso, mas essa vivência é muito importante, eu acho. Eu só quero, antes de você falar sobre isso, que aqui, a Daniele sabe disso. Não é, Daniele? Vem cá, Daniele. Ela sabe de peguei. Vem cá, Daniele. Ela sabe disso. Que esse almoço que está sendo servido aqui, por exemplo, é de um buffet diário. Sim. De segunda a sexta, funcionamos de 11 até as 3 horas da tarde, de segunda a sexta. E nos sábados nós temos a Noite Dançante, que é um evento noturno que acontece todos os sábados. É banda ao vivo, começa às 10 horas da noite e está aberto ao público. O estacionamento é grátis. O buffet é por quilo, como é? Na Noite Dançante, ele funciona com cardápio especial. Não, eu digo o normal, de segunda a sexta. Sim. É por quilo? É por quilo. R$ 45,90. Ai, que beleza de preço, ó, para um ambiente desse. Sim. Aguardo você. Obrigado, Dani. Desculpe, Sombra, vamos lá. Esse aspecto é muito interessante, porque quando eu estive na Polinésia Francesa, eu aprendi a ver o que era o tsunami. O tsunami nada é mais do que a movimentação do mar para a sua limpeza. Então, veja bem, você, fazendo uma comparação um pouco rápida, você tem o rio, que antigamente, nos tempos idos, jogava um galho, a árvore caía, o galho seco ia andando até parar no mar. O próprio processo do mar decantava aquilo e algumas coisas iam para o fundo. E aquilo atrapalhava um pouco. E aí vinha o tsunami, vinha a tempestade, vinha um furacão, que fazia aquele movimento para renovar. O tsunami é mais em função até dos aspectos sísmicos, movimento de placa teutônica. Já o furacão é mais a limpeza. Pois bem, o que acontece hoje? Você tem a garrafa PET, você tem o plástico que vai tudo para o mar. Tem as latas que vão lá para o fundo. A natureza não tem mais força, como antigamente, para levantar apenas o galho decantado. Ela tem que ter mais força. Aí veio os furacões mais fortes. Tudo é um processo. A natureza se renova a cada momento. E foi bom você falar desse negócio do material que vai para o mar. Só para lembrar, esse é um assunto até para um próximo programa, que os cientistas brasileiros descobriram agora uma enzima capaz de engolir o plástico, pelo amor de Deus. Isso é um grande avanço. Isso aí é para dar lição àqueles que são responsáveis pelas verbas de pesquisa nesse país, que elas são mínimas, elas são ínfimas. Nós temos cientistas do mais alto valor e que não têm o reconhecimento das autoridades brasileiras, que precisam investir em pesquisa cada vez mais. Educação, né? Mutação. Educação. Meu querido Danúbio Lacerda. Primeiro, você agora opina, por favor, no assunto que estava em questão. Liga aí com o microfone bem pertinho para todo mundo te ouvir, viu? Ok, Geraldo. Ocorre que o Sérgio Craveiro, ele abriu um guarda-chuva, né? Abriu. Eu já sabia que ele ia fazer isso, por isso eu dei a palavra a ele. Falou de política, falou de geopolítica, de economia, de segurança jurídica. E tem um detalhe, viu? Se eu bem conheço o meu amigo Sérgio Craveiro, ele tá pau da vida aí, ele queria abrir mais ainda. É, né? Pois é, então isso nos remete a uma cena dantesca que aconteceu já após a decretação da prisão do ex-presidente. E ele lá no sindicato, ele fez aquele discurso e conclamando exatamente as ideias de Karl Marx, né? Com o socialismo científico, onde ele conclamou exatamente a luta de classe. E naquele diapasão ele não disse explicitamente, mas a luta de classe armada. Tá entendendo? Então, nós estamos vivendo uma situação. Ele falou também dos Twitter lá do Donald Trump, né? Quer dizer que não existe mais diplomacia,
os meios normais, né, de articulação entre as nações. Aí vem um maluco, deixa o mundo atônito. Cada dia que você abre lá o computador, que tem aquelas mensagens, quer dizer, e ele cada vez mais se afundando, se desmoralizando, porque de uma forma assim, assodada, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, e na realidade é diferente do que ele está imaginando, né? Então é um mundo maluco, né? Mas que no Brasil, agora nós estamos tendo assim uma situação totalmente atípica. E eu tenho um grande... Eu até escrevi uma matéria no Facebook, num dia de grande aflição, né, vendo o desenrolado que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E estou chegando à conclusão que tem que o Gilmar Mendes fazer mais besteira ainda para que haja uma intervenção das 3 Forças Armadas, para que dê um tempo assim de tirar todo mundo que está aí no cenário político para fora e fazer uma coisa nova. Porque do jeito que está, bicho, está muito complicado. Aí você diz, mas na área de energia? Na área de energia também. Na área de energia tem um amigo meu que está lá, o deputado da Bahia, o Carlos Aleluia, né? Que está lá presidindo um grupo para tratar das privatizações da Eletrobras, das empresas distribuidoras, das 8. Né? E não está encontrando, não tem ninguém para ele discutir o assunto. Então eu acho pouco, tem que sair por decreto mesmo. Mas é inevitável essa questão da privatização. Não é do DNA da Eletrobras tratar de distribuição da energia. A Eletrobras sempre tratou de geração e transmissão. Bom, e quando acontecem coisas como aquele famoso apagão que aconteceu aqui, todo o Nordeste brasileiro de uma vez só, aí vieram com uma explicação, tipo, não, foi nada não, foi só uma bolinha de neve, atacou um, os outros foram rolando. Que isso, pô? Isso foi um erro de... Isso é falta de tecnologia? Foi um erro de operação. Não é falta de tecnologia, então, não. Então foi erro humano? Não, o que eles disseram foi que houve um erro humano. No entanto, Geraldo, nós estamos tratando de um sistema interligado, um dos maiores sistemas do mundo. Pois é. Então ele é complexo, ele tem as suas peculiaridades. Talvez a verdade, como todo processo histórico, a gente só saiba daqui a algum tempo. Isso tem influências. Nós estamos num ano político e tudo que é divulgado a gente tem que ver com muito ceticismo, né? Aí tem as notícias falsas, né? Fake news, né? Tudo isso faz parte de um cenário, com certeza, que nós que temos acesso assim a uma ideia mais crítica, nós sofremos muito com isso, porque a gente sabe que o que é apresentado nem sempre é a veracidade dos fatos, tá? Bom, deixa eu passar para o meu amigo Geraldo Nunes. Falou em energia, eu me lembro que coisa ruim é a gente ficar sem energia em casa. Quando a gente lembra que falta de energia em casa é ruim, obviamente lembra do imóvel que a gente comprou com tanto sacrifício e por aí vai, não é, meu querido? Com certeza. Então, você já deu um panorama mais ou menos de que essa entrada da Caixa, ela foi muito importante. Mas a gente tem ouvido também muita reclamação no que diz respeito à qualidade da construção. Os preços são altos, é difícil para as pessoas comprarem e, de repente, antes de 5 anos ou depois de 5 anos, sei lá, começa a ter problemas com as construções. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, nós tivemos uma situação no Brasil que começou em 2009, quando foi gestado o programa Minha Casa Minha Vida, que teve como tinha 2 objetivos, né? E quando você gera um programa, algum produto, e você não tem um objetivo único, ele já veio um pouco complexo. Porque o programa ele não veio só para fornecer habitação para as classes mais necessitadas, que era o que ele dizia. Ele veio também com um cunho político, que era para eleger a candidata da época. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele teve no seu início uma permissividade muito grande, tá? O Sérgio teve até sorte de não ter entrado mais a fundo lá no processo. Porque assim, eu me lembro que, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida ele tem faixa 1 e faixa 2, agora criaram a 1,5, né? Há 2 anos, 3 anos atrás. A faixa 1 é aquele produto em que o programa entra com os recursos, a construtora
entra com o projeto e o órgão público entra com a seleção dos candidatos que vão ocupar aquelas casas. E a gente sabe que nesse processo existe as intermediações. E não havia uma fiscalização, não houve no início principalmente uma fiscalização, uma exigência maior nesses processos. Nós tivemos a partir de 2012, 2013 o quê? Inadimplência alta, porque as pessoas recebiam a casa e achavam que era de graça. Nós tivemos sérios problemas estruturais de construção, porque era tanta demanda que não houve também uma seleção mais adequada nessas construções. E todo esse processo ele se encaminhou para o que houve em 2014, 2015, a grave crise que assolou o Brasil como um todo, e no mercado imobiliário ela foi praticamente devastadora. Nós temos inúmeros casos aqui em Alagoas, não vou nem falar no Brasil inteiro, de empresas que estão em dificuldades, que quebraram, que fecharam, que entraram em recuperação judicial, etc, etc. Então, assim, tudo vem, a meu ver, da conjuntura que nós vivemos. Então, assim, você não pode resolver o problema do país de uma vez com um programa, com um projeto, se ele não está bem fundamentado e se ele não tem outros parâmetros para serem seguidos. Então, eu acho que no caso da construção civil, a questão da qualidade, ela está entrando num novo patamar. Por quê? Porque um exemplo, naquele momento de grande demanda, nós não tínhamos uma grande oferta. E a situação mudou completamente. A partir de 2015, 2016, nós passamos a ter uma grande oferta e a demanda diminuiu. Seja porque a oferta era grande, seja porque a crise econômica tirou capacidade das pessoas que adquirem imóveis de ir buscar o imóvel. Então, ainda existe um grande estoque hoje. Existe. Então, assim, você ia comprar um imóvel, você tinha uma ou duas opções e pegava logo, porque já tinha gente na fila de espera. Hoje, você visita 10 imóveis para comprar um apartamento, que é o correto. Você tem que ter escolha, tem que ter... você vai investir, é um investimento alto, de longo prazo, então você precisa ter de qualidade. Então, você diria que nós estamos ainda num processo especulativo? Não, acho que hoje já diminuiu bastante. Já diminuiu. Eu acho que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Muito bem. Não só... Qualificação, inclusive. Não só da qualidade da construção, como também da exigência do consumidor. Esses dois parâmetros eles vão fazer aí, eu acredito, uma melhora muito grande no mercado imobiliário. Então, ao invés da briga, o diálogo deu vez entre o construtor, a imobiliária e o cliente, o comprador. Eles tiveram que se adequar a essa realidade. Se adequaram. Tá? Nós temos exemplos assim, eu gosto muito de citar um exemplo. Por exemplo, em São Paulo, nos últimos 3, 4 anos, na região mais rica de São Paulo, se construíram imóveis de 10 metros quadrados e 18 metros quadrados. É verdade. E foram vendidos assustadoramente rápido. Por quê? Porque eles foram direcionados para um público específico. Específico, exatamente. Entendeu? Exatamente. Hoje você acredita que no estado de Alagoas, por exemplo, Maceió, por exemplo, ele hoje tem um público específico? Não para 8 metros nem para 10 metros, mas ele tem um público específico? Ele tem um público específico. As pessoas falam muito assim, como é que se constrói tantas unidades de alto padrão em Maceió e elas vendem todas? Perfeito. Não é? Quantas se construíram também unidades populares e elas venderam todas? Muito bem. Então nós temos um público carente de habitação com dificuldades financeiras e temos um público com condições financeiras que tem boas ofertas. Muito bom. Temos Walter Leôncio, até que ponto o trabalho do Tribunal de Contas hoje, eu estou perguntando a um homem de comunicação, ele é importante para a população no sentido da transparência, no sentido de que essa população saiba o que está acontecendo nos municípios de um modo geral? Bom, hoje você falou a palavra-chave, transparência. Se você entrar hoje na página do Tribunal de Contas, no site do Tribunal de Contas, além de ter o Facebook, o YouTube, todas as redes sociais, você tem uma transparência que, vamos supor, há 10 anos atrás você não via. Por exemplo, a folha de pagamento mensal nossa fica lá, com o valor do salário de cada servidor. Por quê? Nós somos servidores públicos. Então, nada mais de que a população tomar conhecimento.
Outra coisa, nós estamos, através de um trabalho feito entre o tribunal, através da sua escola de contas, levando a sociedade para o tribunal. Como? As escolas. Está com um mês que cada sessão, terça e quinta, nós estamos recebendo lá alunos do curso médio, né, das escolas públicas. Muito bom. Para conhecer. E o que me chamou a atenção, aí vejam os senhores, é uma criança de 12 anos, mais ou menos, 13 anos, ela dá um depoimento espontâneo para a TV Cidadã, que é a nossa TV lá, dizer assim, eu fiquei encantado em conhecer isso aqui, porque eu passava aqui de ônibus todo dia, ela dizia, e não sabia a função que é o Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador e um órgão orientador. Não é só para punir o gestor, mas também para orientar. Aliás, existe um projeto aí, que eu sou contra, inclusive, diz que termina com qualquer ação punitiva do Tribunal de Contas. Por que isso? Que ele seja apenas fiscalizadora en passant. Não gostei disso. Por que isso? Ontem houve, inclusive, um encontro dos ministros do TCU, Exatamente. Que é o nosso mestre TCU, né? E eles alertaram ao presidente da República para vetar. Por que isso? Porque é a chamada coisa de você ter o jeitinho brasileiro, de fugir dos atos que o próprio Tribunal de Contas da União rejeitou as contas. Agora, quem é o autor desse projeto, você sabe? Foi um deputado, eu não lembro o nome agora. Esse idiota precisa ter, porque ele precisa ter o nome dele, ele tem que precisar ter o nome dele muito divulgado no Brasil inteiro. É um idiota, pô. Pois é. Geraldo, essa mudança que houve nas cortes de contas, que tinham falhas, nós tínhamos muitas falhas, com o tempo está mudando. Inclusive, há um projeto de emenda constitucional para que a escolha dos conselheiros mudem, né? Através de concurso público. A redução, isso é muito importante também, é uma briga, né? A meritocracia não funciona. Justamente. Exatamente. Então, isso está sendo importante. Então, são passos que, com o alerta da sociedade, fiscalizando, vendo na rede social, dando esse alerta, a gente vai mudar. Há problemas na Polícia Federal, está aqui o superintendente. Eu ia passar, inclusive, para ele, para saber como é essa história de gestor. Gestor, porque, deixa eu só concluir, a Polícia Federal, por exemplo, é algo competentíssimo, mas também já encontrou servidores que cometem falha. Claro. Mas a instituição, gente, é maior do que qualquer coisa. Com certeza. Então não é resolvendo, vou acabar com o órgão tal. Não é assim, não é assim. O brasileiro, ele tem uma força na sua mão, que é o voto. Claro. Então, se ele aprender a votar, né? a gente começa a mudar. Mas olha, essa história, isso dá uma discussão de um programa inteiro. Essa questão de dizer que o brasileiro não sabe votar. Tem muita poesia. O brasileiro não tem que aprender a votar. Ele tem que aprender a escolher. É diferente. E para isso ele precisa ser bem alfabetizado, bem instruído, ter educação. E isso não acontece. Como é que você vai exigir de um cara que está lá no interior, lascado, que não sabe nem como é que pega numa enxada, quanto mais no resto, exigir dele que ele sabe escolher o representante dele? E outra coisa, o cidadão tem que ter o conhecimento, e é bom que a gente está falando numa TV agora. Gente, você pode hoje, em qualquer órgão público, seja lá ele federal, estadual, dizer assim, eu quero saber como é que aquele órgão gastou isso, isso e isso. É um direito. Tudo bem, seu. meu filho, mas olha, mas quem vai fazer isso já tem um certo nível. Certo. Escolaridade não é o grande trabalhador que está no campo, que está por aí. Não é. Infelizmente não é. Fala, Sérgio. Pode falar. Todas as ordens de sistemas hoje estão judicializadas. Ontem mesmo nós tivemos mais uma decisão, uma interferência do judiciário no Senado, colocando em um julgado que o ex-senador Demóstenes pode ser candidato. Exatamente. Então, assim, eu estou dizendo, nós não temos Constituição hoje. Só queria pegar aqui uma deixa do Isso aí foi muito bom você fazer ter o seguinte, colocado. eu não sei quantos aqui leram o Capital de Marx, eu não sei. Eu li por 2 vezes. Li quando era adolescente, porque eu acho que todo adolescente é socialista, mas depois chega a razão. Mas essa questão da polaridade direita e esquerda nasceu lá na Revolução Francesa, né? Por quê? Porque o conservadorismo, a direita seria aqueles que queriam manter a monarquia. E a esquerda seria... Mas isso é usado mal, porque diz o seguinte, o ex-presidente Ronald Reagan diz uma frase muito inteligente, muito inteligente. Ele diz o seguinte, que direita e esquerda é o seguinte aspecto. Todos leram Marx. O de esquerda, o de direita é aquele que entendeu Marx. E o de esquerda só aplica, né? Então, a realidade é essa. Nós temos um país culturalmente de direita, se formos por esse aspecto. Nós temos hoje um remeximento da caserna e dos pijamas no Clube Militar do Rio de Janeiro, entrando diretamente no debate
atual. Mas o que eu quero dizer ao leitor é o seguinte, que não importa quem seja o presidente, nós temos um fenômeno hoje interessantíssimo. Nós temos uma queda do ex-presidente Lula, ex-presidente e atual presidiário, tá certo? E nós temos hoje uma envergadura de Marina e Bolsonaro em primeiro lugar com 17%. E Joaquim, o ex-ministro Barbosa, com 10%. Um homem que nunca foi político, nunca fez campanha, nunca fez nada. 10%. E nós temos um Alckmin, que é candidato a presidente desde que eu nasci, com 6%. E todo o debate está sobre este controle e digamos, esta capacidade sistêmica de análise do executivo. Gente, quem manda no país não é o executivo, é o legislativo. Com certeza. Nós somos um parlamentarismo Com branco. certeza. Então, o diabo que seja, pode botar até Dilma, Deus me livre de novo. Depende do Congresso. Só vai mudar se mudar o Congresso. Muito se bem. essa cambada que está aí Muito continuar, bem. não muda nada. É isso mesmo. Bom, deixa eu passar aqui pro nosso querido Juliano Quintela. Pelo seguinte, Juliano, eu quero aproveitar a dica e as deixas que o Walter Leôncio colocou, porque você, por exemplo, é um executivo, né? Você está à frente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Alagoas. Isso. É fácil ser gestor no Brasil de hoje, não só com as dificuldades, mas sobretudo que você tem que ter 80% de atenção para aquilo que você faz e assina e 20% da realidade para administrar. É verdade, Geraldo. Hoje, qualquer gestor hoje tem que ter muito cuidado com tudo que ele assina, né? Nós vemos muitos casos de gestores que passaram até bem intencionados e por um processo mal feito na sua origem e ele autoriza uma licitação ou faz um contrato que teve uma falha, no final ele é responsabilizado. Às vezes ele não tem nem essa má fé, né? É verdade. Então, o volume de documentos que a gente assina... Não estou querendo encobrir ninguém que tenha má fé, não. Pelo contrário. Eu entendi. É verdade. Hoje o volume de processos, de documentos que a gente assina todos os dias é muito grande. Às vezes você não tem nem tempo de ler tudo pormenorizado. Mas né? tem que ter. Pois é. A gente tem que arranjar tempo para isso, né? O meu amigo Walter Leôncio, que está aí, ele sabe que nos 2 anos que eu fui o diretor de comunicação do tribunal, tudo, eu estou dizendo isso. Tudo, que eu assinei, não só eu li. Eu assinei, foi tirada a cópia, foi feito pasta, eu tenho tudo em casa. Pois é. Ah, não. Sou chato. Não é, Walter? É verdade. Mas, por exemplo, eu não tenho como fazer isso porque o volume é muito grande. Às vezes o volume é tão grande de documentos que passam todos os dias para você assinar, analisar. A gente tem que confiar muito na equipe que a gente tem e nas pessoas que a gente coloca nos locais no assessoramento. Daqui a pouco você vai voltar a esse assunto. Tá. Porque eu vou fechar. Tá. Eu vou fechar o. Eu quero falar um pouco das novidades boas da PRF. É isso que eu quero. Vou fazer o seguinte: eu vou fechar com o segundo bloco, o primeiro bloco, o segundo bloco. Vou abrir o segundo bloco com música e logo em seguida volta para o seu assunto. Fechado assim? Então se prepare, meu amigo Danúbio Lacerda, também. Nós vamos lá, lembrando a vocês, rapidinho, viu, gente? Que nós estamos aqui, ó. Uninassal, porque o meu amigo João Sombra fez um grande comercial da Uninassal também. Obrigado, obrigado. O Sebrae Alagoas, e aliás essa semana assista porque eu vou fazer uma entrevista do bate-papo com o Ronaldo Moraes, que é o diretor técnico do Sebrae. Eu vou gravar amanhã. Amanhã é o dia seguinte da gravação desse. Pois é. E vocês assistam também porque ele vai falar coisas maravilhosas sobre o Sebrae. A imprensa oficial Graciliano Ramos, a Bodega do Sertão e o Filé do Zezé. Olha os dois grandes ícones da gastronomia, dividindo o bate-papo com o Geraldo Câmara toda semana. Peraí, gente, que eu ainda tô no ar. Um minutinho só. Um minutinho só. O negócio tá empolgante aqui, viu? Tá cada vez mais empolgante. Isso é muito bom. Homem, nós vamos lá e voltamos já. Vamos lá, Júnior. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela.
Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Pois é, gente, música. O sax do Danúbio, voltando ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, aqui no nosso querido Mestre Cuca, 6º andar da Casa da Indústria, hein? Vale a pena pro almoço de segunda a sexta. Tem jantar também, não tem? Não, tem jantar na Noite Dançante. Na Noite Dançante do sábado tem jantar. Saí bem dessa, hein? Essa foi boa, hein? Ah, vamos em frente que atrás vem gente. Música, Danúbio. Geraldo, olha, diante de tantos problemas que foram já expostos aqui, eu acho que nós temos que caminhar, né? Não podemos parar, o Brasil tem que ir para frente. Então, dentro dessa ideia, eu vou tocar uma música do Nelson Cavaquinho chamado Caminhando. Caminhando, vamos lá. Caminhando. Vamos lá, Danúbio Lacerda com seu sax soprano. Esse é o grande Danúbio Lacerda. Meu querido
Foi bom demais. Parece uma música barroca, né? É, linda demais. Imagina, linda coisa demais. linda. É do Nelson Cavaquinho? Muito bem, vamos passar o microfone para quem estava falando também, que é o Juliano Quintela. Agora sim, vamos saber das novidades da PRF? Pois é, Geraldo. Ano passado, assim que eu assumi, em março, você me convidou, foi a primeira vez que eu dei, assim que eu assumi. Foi, exatamente. A gente fez o bate-papo, né? E hoje, 1 ano e 1 mês depois, eu tenho assim, uma satisfação grande de trazer já vários resultados positivos. Na área operacional, nós conseguimos, ano passado, de 2016 para 2017, excelentes resultados de redução de acidentes, redução de mortes nas rodovias federais em Alagoas, redução de assaltos a carga, assalto a ônibus, né, na ordem de 40% do ano para o outro. E esse ano de 2018 nós também já estamos com resultados bastante positivos em relação a 2017, na área operacional. Na área de infraestrutura, nós inauguramos ano passado uma unidade operacional que é o posto da PRF, como é popularmente conhecido, né? Nós chamamos de unidade operacional lá no Sertão, em Canapi, ali no Carié. Inauguramos um posto muito moderno a nível de Brasil. Esse ano nós estamos reformando a nossa sede, que fica ali no Tabuleiro. Estamos construindo auditório, estamos construindo academia, estamos com projeto para fazer também o stand de tiro para o treinamento dos nossos policiais. Conseguimos, como já havia falado aqui em off, né, recursos com o DENIT para a construção de mais 2 novas unidades operacionais que já começaram as obras, uma ali em Rio Largo, na BR-101. Quando a gente sai em direção a Recife, você passou ali o antigo posto Flecha, hoje posto Reforço. Perfeito. Um pouco mais à frente já está lá, já foi feita terraplanagem, a obra já começou e a expectativa é para que em janeiro, fevereiro do ano que vem a gente já inaugure esse posto, bem como outro também em União dos Palmares, na BR-104. Então, conseguimos também, através de emendas parlamentares, fui a Brasília, bati em todos os gabinetes dos parlamentares, consegui recursos para a compra de novas viaturas aqui para o Estado, consegui recursos para equipamentos aqui para o Estado. Então a gente vai receber aqui no Estado mais de 10 viaturas novas. Nossos policiais receberão pistolas Glocks novas, a gente vai apresentar as pistolas Taurus para usar pistolas Glocks, armamentos pesados, fuzis. Então a perspectiva desse ano para a PRF é de um grande crescimento na parte de infraestrutura, na parte operacional também, e aguardamos ansiosamente o concurso. O concurso seria uma importância O concurso, vital, né? Nós precisamos de no mínimo 3 mil vagas, 3 mil novos policiais, né? Para o Brasil. Para o Brasil, mas até agora o governo só autorizou 500. O departamento está brigando ainda lá para que aumente esse número, né? E eu estou bastante confiante, nós estamos bastante confiantes que nós caberiam quantas vagas ao estado de Alagoas? Ele não se sabe, mas eu creio que se saísse 500 vagas, se mandassem para cá 10, eu acho que era o já melhorava. Melhorava. Qual é o efetivo hoje? 170. 170. Então 10 é pouco, tem que botar pelo menos a metade aí a mais. Seria excelente. Melhorar, né? não, Juliano? Juliano? Mas eu acho muito difícil, né? Na situação que... Porque veja bem, uma coisa que agora, a gente se o país realmente quer investir em segurança pública, ele tem que contratar. É isso que eu ia dizer, porque veja bem, as rodovias são importantíssimas. Isso. Não é? E a Polícia Rodoviária Federal é que está aí sem falar capacitada para isso. Todos os anos a quantidade de policiais se aposentando, né? Exatamente. Então a gente tem o que a gente tem de concurso nos últimos anos não está nem repondo nosso efetivo. O efetivo da PRF hoje é o mesmo de 20 anos atrás. É verdade. E o crescimento que a gente tem de rodovias, de frota de veículos, verdade. de população. Alguém quer fazer uma pergunta ao nosso amigo Juliano? Nesse último bloco? Juliano, eu queria saber o seguinte. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, em termos da questão dos radares eletrônicos, que aqui no estado de Alagoas, aqui na capital mesmo, há um processo que suspendeu, né? No caso das rodovias, esses radares continuam ativos ou também, né? Os radares fixos nas rodovias federais, eles não são da PRF, eles são do DENIT. Certo. DENIT. E a PRF atua com radares móveis, né? O nosso policiais, a gente tem um radar móvel, ele vai naquele ponto crítico e fica, que parece uma pistola. Certo, ele é liberado, esse é liberado. Estão todos regulamentados, aferidos pelo Inmetro, né? E agora os radares fixos, eles são do DENIT e estão em pleno funcionamento. Ok, é isso que eu gostaria de saber. Estão em muito funcionamento. Impressionante. Mas é muito importante. Você fala indústria, mas
Depois que o DENIT colocou os radares aqui, principalmente naquele ponto ali, após o aeroporto, aquela pista dupla, na ladeira do Catolé, então a quantidade de acidentes diminui demais, Geraldo. Eu sou fã dos radares porque eu sei que ele realmente reduz. Tem um lado Se ele positivo, colocado né? no Tem um lado local positivo, certo, com o estudo técnico, ele traz resultado. A responsabilidade Ele é traz essa, resultado. né? Agora tem que avisar, viu? Tem que avisar. Não é que ele sair existe. colocando radar à torta e direita, mas tem que ter um estudo. Mas vira uma fonte de receita muito convidativa. Então, a gente desconfia exatamente desse sistema. Porque como eu posso fazer um projeto de, por exemplo, duplicação Arapiraca, duplicação Barra de São Miguel, não tem uma passarela, uma única passarela. E no projeto está contemplado as passarelas, está o Tribunal de Contas aí, Tribunal de Contas da União, ou seja, essas passarelas estão com alguém, só não estão lá. E depois vem resolver isso com lombadas eletrônicas. Então é um sistema de punição. Eu, como cidadão, não tenho culpa. Eu vou pagar a conta 2 vezes? Paguei a passarela e vou pagar também pela... Não, eu acho que não está certo. Boa colocação. É verdade. Eu também sou a favor das passarelas, é importante demais. Aí é uma questão de... problema do DENIT, não é da Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária faz a fiscalização, não é? Essa questão da infraestrutura é o DENIT, né? Eu, por exemplo, eu vou até contar um caso que realmente me deixou aqui, ó. Vou contar um caso que me deixou aqui. Eu vinha, eu não sei se era de Recife para cá ou se era na BR-104, uma dessas aí. E era uma subida e vinha aquela faixa contínua. Eu não passo em faixa contínua. Aí lá na frente, um pouquinho mais à frente, tinha alguns carros aqui, um pontinho mais na frente, tinha a Polícia Rodoviária parada. Deste lado aqui, olha, eu estou falando do lado esquerdo. E mandando as pessoas passarem. Quando eu passei, ele mandou parar. Eu parei. O senhor sabe por que o senhor parou? Sei, parei porque o senhor está me parando porque eu passei na faixa contínua, mas vocês estão aqui do outro lado. Me deram a impressão de que era para eu passar. Ok? Ok, uma ova. Recebi uma multa de R$1.950. É brincadeira. É brincadeira um negócio desse. Então não é por aí. É complicado, né? Mas tudo bem. Nós temos agentes em todo o Brasil. Eu tenho certeza que houve alguma falha na comunicação aí, né? Talvez você tenha entendido errado, talvez... Eu não posso opinar porque eu não presenciei. Mas também não cabia discussão. Eu vou discutir por quê. No máximo você pode fazer um recurso, né? Que recurso? Recurso para dizer o quê? Para dizer que eles me enganaram? Não posso dizer um negócio desse, então não fiz recurso. Vou pagar, vou fazer o quê? Para deixar de ser besta. Então essas coisas a gente tem que também colocar. Mas não é o normal, viu, Geraldo? Não é, eu sei que não é o normal. Falha de comunicação. Infelizmente eles entraram no anormal que pode pegar o microfone e dizer. Mas, Geraldo, eu estou só vendo assim, a questão, o superintendente tem razão na questão de ferramenta. Mas melhora. Da ferramenta. Agora, o correto seriam esses projetos ser analisados, executados como foram projetados, com as passarelas que aliviariam muito isso. Perfeitamente, Botelho. Meu querido Geraldo Nunes, nós estamos no último bloco, estamos tentando dar um pouquinho mais de oportunidade para a gente fechar os assuntos. Nesse tipo de programa, que discussão hoje que foi colocada aqui, você acha que está merecendo um enfoque um pouquinho maior, Geraldo Nunes? Tudo que foi conversado aqui. Exatamente. Na verdade, é o momento político que o Brasil vive, ele precisa ser discutido, precisa ser profundamente discutido, porque nós temos uma polarização, que eu acho que hoje não sei mais nem se é polarização, porque radicalismo, nós temos as redes sociais que transformaram vou dizer até uma coisa assim que o Sombra talvez não goste, num oceano de maldades, né? Porque as pessoas publicam fakes como se estivesse falando a verdade absoluta. E quando você vê que hoje existem os fakes quase perfeitos ou perfeitos, você fica ainda mais preocupado. Então, eu acho que cada um de nós, como cidadão, temos que trabalhar junto àqueles que estão próximos da gente. Eu sempre faço isso, eu participo das redes sociais, eu rebato quando alguém que eu considero uma pessoa inteligente publica um fake. Eu digo, rapaz, eu não entendo como é que você publica uma notícia dessa sem que você tenha certeza. Isso é uma irresponsabilidade. Mas, enfim, eu acho que o momento político ele é o grande tema para esse ano. A eleição presidencial, a eleição legislativa, como disse o Sérgio, porque o legislativo precisa ser mais responsável, né? Porque hoje é lamentável a gente olhar para o nosso legislativo e dizer... Poxa, aquilo ali, o que é que sobra?
Não é isso? O que é que sobra? Né? Então, a gente tem que ter esperança em algumas lideranças que surgem aí, que são raríssimas. Mas onde elas estão? Ainda não vi. Onde elas estão? Então, tá assim, difícil, né, Geraldo? Eu não vou declinar nomes aqui, porque eu não vou fazer campanha nesse momento. Mas existe alguns... Eu também estou... assim, a gente também não pode achar que o Congresso, que as câmaras, que as prefeituras, é feita só de pessoas de má índole. Sempre tem. Claro. Eu gostaria até de citar, se você me permitir, 2 minutos. Eu, quando estava na superintendência da Caixa, que eu era gerente regional da área de habitação, eu tinha muito contato também, junto com um colega, Guido, que era o gerente do setor pessoa jurídica pública. E eu tive a oportunidade de conhecer um prefeito de uma cidade do interior de Alagoas, que ele foi eleito por conta da seriedade que ele representava. Ele passou os 4 anos dele aplicando tudo aquilo que se esperava dele. Certo. Ele sequer apresentou-se, porque a popularidade dele na cidade era em torno de 10%, porque ele nunca fez clientelismo. Ele deixou na prefeitura quase 2 milhões de reais de previdência, que o prefeito seguinte fez alguma coisa indevida. E essa pessoa, que é um professor, uma pessoa conhecida aqui, entendeu como é? Essa pessoa sequer pôde ser candidato, porque ele sabia. Muito bem. Eu fiz essa pergunta a você. E ele, quando ia assinar, já que você falou aquilo, quando ele ia assinar um convênio público com a Caixa, era emitido um contrato com 4 vias, ele pedia licença para ler o contrato, ele lia o contrato todo inteiro, lia alternadamente algumas páginas dos outros, da 2ª, 3ª ou 4ª via, para ter certeza do que ele estava assinando. Então, infelizmente, esse político é uma exceção, a única que eu conheci naquele tempo. Muito bem, eu te fiz essa pergunta propositadamente, ela vale para os outros. Qual é o assunto que aqui discutido merece um aprofundamento maior em outro programa? Então, foi por isso que eu fiz essa pergunta, tá? Walter Leôncio, está feita a pergunta. Bom, eu acredito que a questão política realmente é um ponto a ser discutido hoje, porque nós estamos nas vésperas de uma eleição. Eu queria colocar um ponto aqui que ele falou, da honestidade. Aquele camarada que é honesto, que é uma obrigação de cada um de nós, sofre, né? É como você ser síndico de um condomínio, como eu fui durante 15 anos. Você às vezes é chacoalhado, é criticado. E hoje eu tenho a honra de dizer que nesse tempo que eu passei lá, quando saí, eu não moro mais lá, deixar no caixa um saldo positivo que dava para o condomínio, em média, passar 1 ano sem cobrar uma taxa de condomínio, por aí eu já estou dizendo tudo. Então, graças a Deus, é isso. Agora, o que a gente quer dos nossos políticos? Né? Primeiro, ter a chance de concorrer igual com eles, porque se eu for candidato ou sombra que for, eles não deixam a gente ser. É verdade. Porque o partido pertence a fulano. O partido que eu estou falando em si, né? No Brasil, né? Fulano, ciclano. Então é difícil a gente chegar lá. Não queira, a gente afunila para essa situação política que o Brasil vive, né? E nós estamos às vésperas. Com certeza que nós vamos fazer um programa baseado nisso, com certeza. Meu caro João Sombra, que coisa boa que foi navegar pelo mundo, não é? Geraldo, coisa melhor ainda é navegar nessa plena dos Estados Unidos aqui. Não, eu quero que você diga o seguinte, você que navegou pelo mundo e você conheceu vários países e muitos de nós aqui conheceram outros países também, e quase todos eles têm problemas seríssimos, inclusive o famoso problema da corrupção. Mas será que o nosso país está acima de muitos outros ou não? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque nós temos um problema que é cultural. Isso é muito difícil. Você veja que até hoje a gente bota a culpa no português. Já fazem 500 anos e nós não aprendemos nada. Está lá Portugal como sendo o paraíso atualmente o jardim da Europa é Portugal. Sim, mas então, eu brinco até com esse negócio dizendo que... Eu brinco com esse negócio dizendo o seguinte, que a corrupção do Brasil, ela começou quando Pedro Álvares Cabral desceu e deu o primeiro presente ao índio. Estava nascida a figura do corruptor e do corrupto. Vamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos lá. Mas olha, veja bem, você imaginar que numa pirâmide
Vamos correr, viu? Porque Não agora a pirâmide, os 2 pontos, o pico básico da pirâmide está focado no fanatismo político e religioso, a base não existe. A base está desmoralizada. E é isso que nós estamos vivendo. Aquilo que nós conversamos. Você não pode botar um analfabeto, um sujeito que tem pouca instrução para votar. Claro que não. Então isso foi gerado por um populismo exacerbado não é só que isso, gerou não. problema. Aí eu deixo a seguinte pergunta sempre no ar. A quem interessa acabar com 2 coisas, já que estamos no Nordeste, o analfabetismo e a seca? A quem interessa? Acabar. Aos homens de bem. Aos homens de bem. Somente. Então é por isso que não, por isso que não acaba. Passa a bola para o nosso clarinete. Não, depois. Ele é lá no final. Vamos passar para o nosso querido aqui, para o Juliano Quintela, da PRF. Então, qual foi o assunto aqui que você acha que merece ser mais aprofundado futuramente? Eu acho interessante a questão das redes sociais, o poder que ela tem hoje em dia, né, de infiltração, né? Diz que hoje as redes sociais têm poder maior que a própria televisão. É verdade. Né? Acho que 70%, 80% das pessoas estão conectadas. Tem um telefone e tem um WhatsApp, tem um Facebook e tá ali. E o problema, como você estava falando, é a questão dos fake news, é o passo e repassa. Hoje a pessoa recebe um fake news, não procura checar a fonte, já repassa para todos os grupos. Verdade. E o negócio se espalha com uma velocidade enorme. Então, e a questão também da política do Brasil, da divisão que o país está. E as redes sociais também têm uma grande importância nisso, porque ela fomenta muito esse ódio, né, entre vermelho, azul, esquerda, direita, que hoje nós temos. Então, isso aí, se você fizer um programa só com esses 2 temas, as redes sociais e essa divisão política, você vai ter pano para manga aí para muito debate. Não tenha dúvida, muito debate. Mas, sem dúvida alguma, nós não podemos e não vamos fugir do debate político, porque vai ter que acontecer. Sim, com certeza. Mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer, porque tem que acontecer. Lógico. Então, muito obrigado por você ter vindo a esse programa, ele foi de uma valia muito grande. Eu queria saber quais são os recados que você gostaria de dar aqui, para ele. Não, só agradecer, Geraldo, o convite, dizer que estamos sempre à disposição, né, para trazer as notícias da Polícia Rodoviária Federal aqui para a população. Agradecer aqui ao restaurante o Mestre Cuca. A comida muito gostosa. Eu recomendo a comida muito gostosa, o almoço, uma delícia, sobremesa também, tudo muito bom. E agradecer também à turma que está aqui pelo enriquecedor debate que a gente teve hoje, enriquecedor almoço aí que a gente teve hoje. Garanto que eles também estão agradecendo por você ter feito parte. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Meu querido Sérgio Craveiro, e aí, o aprofundamento foi você que provocou? Sem dúvida será o político, né? O atual momento que você está vivendo, dentro da capacidade de analogia digital, é aquilo que eu chamo de jacaré com cobra d'água. Nós somos uma geração analógica. Estamos tentando entender uma capacidade em uma era digital. Não vamos conseguir, não adianta. Tá? Nós vamos chegar perto de alguns entendimentos. O que eu digo a você é que, como o mercado deveria ser, o ambiente digital também vai. Ele mesmo vai se corrigir, ele mesmo vai colocar. Não bota o Estado dentro dessa história, pelo amor de Deus. Onde o Estado entra, retém-se e aumenta o custo. Ou seja, na hora que você quiser uma fiscalização maior dentro da rede digital, o seu imposto de renda vai aumentar. É verdade. Então, quem tem que tratar o problema é o próprio ambiente. O ambiente trata. Eu acho que você tem que trazer pessoas, tá certo? Porque você está talvez chegando agora à geração 2000, 18 anos, a primeira geração 100% digital. A ela cabe essa responsabilidade, ela cabe essa situação. Nós não vamos conseguir. Muito bem, mas chegamos lá. Só que vou dizer uma palavra para encerrar aqui, para você dizer o seguinte: nenhuma árvore chega ao céu sem primeiro passar pelo inferno. É verdade. Tá certo? E por falar em céu e inferno, me perdoe, mas eu tenho que chegar nesse final com você perguntando isso. Como vai o grupo Parque das Flores?
É o seguinte, eu fico sempre dizendo o seguinte, né? Apareça para uma visita, né? Mas peraí, você está me convidando para visitar. Uma visita rápida. Rápida. Não, eu falei em céu e inferno, não pode me mandar escolher, né? Não. O que a gente já colocar dentro da questão, hoje nós temos um grupo funerário, talvez hoje reconhecido como o melhor grupo gestor do país. É verdade. Tá certo? E o nível de contribuição à sociedade é eminente. Nós somos uma esfera de serviço essencial, de valor incomensurável à sociedade alagoana, tá? Eu aceito o convite e agora eu vou chegar andando. Rápido, para uma visita rápida. Vou chegar andando e consciente, ok? Tá bom? Obrigado, meu. Obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado por ter vindo. Mensagem final, meu amigo Geraldo, rapidinho. Mensagem. Um agradecimento aqui a você pelo convite, aos colegas de mesa aqui pelo debate bem enriquecedor e dizer que vamos mudar o Brasil esse ano. Né? Temos que mudar esse país. Querido. Meu querido Valtenor. Geraldo, eu queria agradecer a você também o convite, dizer em nome da direção do Tribunal de Contas, hoje que a gente é comandado por uma mulher que tem dado conta do recado, a conselheira Rosa mandando um abraço, e a todos os colegas também do tribunal mandando um abraço para você, e dizer que foi muito proveitoso estar aqui hoje e obrigado, estamos abertos também quando precisar. Talvez esse debate aí que o superintendente falou dos fakes, vamos colocar. É uma boa. Vamos fazê-lo um dia. Aliás, quem sugeriu isso também foi o nosso querido Joaldo Cavalcante no programa anterior. Beleza. Sombra, já só para dizer o ok, tchau. Só para dizer que a do almoço foi apareça para uma visita. Danúbio Lacerda, que bom você ter vindo. Não falamos muito pouco de energia hoje, mas não importa porque a energia sua e do seu sax engrandece esse programa. Obrigado por ter vindo. Falando em Parque das Flores, meu irmão diz assim: meu irmão, eu não vou prestar a última homenagem. Já que você não vai pra minha, eu também não vou pra sua. Quer dizer, cara, já foi, né? Um grande abraço. Eu vou fazer o seguinte, Danúbio, eu vou me despedir e você fica com o sax encerrando esse programa. Eu queria contextualizar essa música. Diga. Essa música é de um nordestino, potiguar, chamado Cachimbinho. Ele fez uma música denominada de Ternura. Ok. Não é uma música, é uma oração. Muito bem. Então eu me despeço de vocês. Vocês fiquem com a música de Danúbio Lacerda, com seu sax alto de primeiríssima grandeza. Agradecendo a vocês todos que aqui estiveram. Agradecendo também a vocês que aí estão. Prometendo que no próximo programa vocês estarão juntos. E por que isso? Porque eu digo sempre, se Deus quiser, e Ele mandou dizer que quer. Então, quando ele manda dizer que quer, nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Danúbio Lacerda com vocês. Os meus agradecimentos ao meu amigo Tiago Falcão. Os meus agradecimentos ao mestre Cuca, no 6º andar da Casa da Indústria, que nos recebeu para esse programa de maneira fenomenal. Obrigado.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.